Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas. Estamos começando o programa Entre no Jogo. Estamos de volta com o programa que tem como objetivo falar de futebol, esporte e diferentes temas relacionados a esta área. E eu sou Ivan Tozin e estamos começando então o programa Entre no Jogo. Lembrando que essa produção é o conteúdo da Central de Notícias Uninter. E hoje temos aqui dois parceiros, a estreia aqui. Primeiro vou convidar aqui o Gabriel Ismanioto, nosso repórter, jornalista em formação. Seja bem-vindo, Gabriel, para compor a mesa. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Evandro? Também duas boas-vindas para o Flávio Ducati, também já é nosso parceiro de programa aqui também. Tudo bem, Evandro? Dando boas-vindas aí também para o Gabriel, chegando para completar o time aí, para a gente tocar em frente um programa que tem sido aí sucesso na Rádio Ninter. E é isso aí, vamos que vamos. Isso aí, vamos nessa então. Vamos falar de futebol hoje, vamos falar da retrospectiva da Copa do Brasil 2023. E aí, você que assistiu esse ano a Copa do Brasil, o que você achou aí do outro lado, né? Do outro lado da telinha, conta pra gente aí nos comentários, né? O São Paulo mereceu mesmo ser campeão? Você acha que outro time deveria ganhar a Copa do Brasil neste ano? Deixa aí o seu comentário, participe conosco no programa de hoje. E aí, então, deixo então as boas-vindas aqui para o Flávio e para o Gabriel. Então, a Copa do Brasil, Flávio, é um dos torneios mais importantes aí. Isso aí, um dos torneios mais importantes do Brasil, né, que tem um calendário recheado, né, então, e a Copa do Brasil é um dos torneios aí mais importantes do calendário brasileiro. É isso mesmo, Gabriel? Concorda? Concordo, é isso aí. Então, além disso, a gente vê como a competição de 2023, ela teve equilíbrio, né? Embora a gente tivesse alguns palpites, né? Algumas equipes que tinham aí como favoritas a Copa do Brasil. E as equipes também sempre estão envolvidas em outras competições, como principalmente a Libertadores, né? Que é colocada em primeiro plano entre as equipes aqui, principalmente do Brasil, né? Acho que ela é colocada em primeiro plano, além do Campeonato Brasileiro, às vezes sendo deixado em segundo ou terceiro plano, muitas vezes, do Campeonato Brasileiro, devido a essa preocupação, tanto na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas a 35ª edição do torneio, que foi realizada pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ela começou em 1989 e ela foi disputada esse ano entre os dias 21 de fevereiro e 24 de setembro, e o São Paulo consagrou-se campeão da competição. Detalhe, primeiro título da competição na história do clube, Flávio. Conta pra gente aí. Isso mesmo, o primeiro título do São Paulo, né? Ele que disputou 2 finais, né? Acabou perdendo a final de 2000 lá pro Cruzeiro. Essa segunda final que está disputando e levou o título, né? O título que veio aí após a vitória sobre o Flamengo por 1-0 lá no estádio do Maracanã, e a vantagem de obter o empate no Morumbi, né? Acabou, o Flamengo saiu na frente, o São Paulo conseguiu ali um empate, e é o primeiro time também a garantir a vaga na Libertadores, né? E também a Supercopa do Brasil de 2024. Até a gente abordando sobre a preferência dos times, né? Libertadores, Copa do Brasil, que acaba ficando o Brasileirão em segundo plano, né? Tem a Sul-Americana também, né? Mas a Sul-Americana os times acabam não valorizando muito, porque a premiação é um pouco mais baixa, né? A Copa do Brasil tem uma premiação bem superior, então esses dois torneios aí, os times brasileiros acabam priorizando mais, a Libertadores e a Copa do Brasil. E Gabriel, fala aí, além dessa análise do Flávio, fala pra gente aí dos aspectos financeiros aí pro São Paulo. Com o título da Copa do Brasil, o São Paulo saiu com o bolso cheio, né? Forrado de dinheiro. Só com o título já recebeu um prêmio de 70 milhões. E ao longo da competição, arrecadou mais cerca de 30 milhões ali, acumulando um total de 100 milhões nesse torneio. O legal que eu vi uma matéria alguns dias atrás também falando sobre essa questão, quanto esse valor impacta no São Paulo, até na questão de pagamento de direitos de imagem, né, que foi quitado, né, por conta desse, e além da divisão ali entre o bicho dos jogadores, né, que foi feito. Não, o São Paulo ele tem uma dívida ali um pouco
um pouco alta, né? E também estava com algum atraso ali em questão de salário, direito de imagens com alguns jogadores, né? E aí parte dessa premiação ela vai ser usada, né, para quitar essas dívidas, e a outra parte talvez seja investida aí para contratar talvez alguns reforços, né, para a temporada de 2024, já que São Paulo vai disputar aí a Libertadores, tem a Supercopa do Brasil também, que vai ser disputada contra o campeão brasileiro. Então provavelmente parte dessa arrecadação do São Paulo também vai ser investida aí para chegada de novos jogadores, né? Até mesmo pela tentativa de permanência do Lucas que eu li nessa matéria. Exatamente, tem mais esse imbróglio ainda para resolver. E para a gente falar do histórico então, da Copa do Brasil, são 92 clubes participantes nesse ano, lembrando que a primeira edição lá atrás, né, anteriormente era com 32 equipes só, né, anteriormente era disputado, então foi aumentando a quantidade de clubes, e até uma frase aqui que marcou muito, falando que a Copa do Brasil é uma competição democrática que tem as melhores premiações, foi o que vocês falaram aqui anteriormente. E aí a gente teve 122 jogos disputados, com 302 gols marcados, média de 2,49, aí, 2 gols e meio, né, por partida. Na terceira fase se juntaram os participantes da Libertadores, campeões da Série A e B, Copa do Nordeste e Copa Verde. Para a gente trazer então os destaques, Lohan, do Nova Mutum, Pedro, do Flamengo, Aleph Manga, do Curitiba e Tiquinho Soares, do Botafogo. Todos marcaram 5 gols. Destaque para o Lohan, que fez 5 gols em 2 jogos apenas, pela equipe do Nova Mutum. Se a gente for falar das maiores goleadas da competição neste ano aí, foi o Botafogo que ganhou de 7-1 do Brasiliense e o Flamengo ganhou de 8-2 do Maringá. Até o Flamengo foi derrotado no primeiro jogo, então levou um pouco de crise ali, né, por Flamengo nessa derrota aí para cima do Maringá. Aliás, essa vitória do Maringá do primeiro jogo, depois o Flamengo acabou goleando. A maior goleada da história, só pra gente comparar, da história da Copa do Brasil, foi em 91, quando o Atlético Mineiro ganhou de 11-0 do Caiçara. E aí, Flávio, o que a gente pode falar dos campeões? Então, o São Paulo agora se junta, né, a uma lista aí extensa de campeões da Copa do Brasil. Se junta, então, ali a Cruzeiro e Grêmio, né, que são os líderes do ranking. O Cruzeiro lidera aí essa lista com 6 taças, né? Aí tem o Grêmio na sequência com 5, Palmeiras e Flamengo com 4, Corinthians com 3, Atlético Mineiro com 2. E aí na sequência vem Criciúma, Fluminense, Inter, Juventude, Paulista, Santo André, Santos, Sport, Vasco, Atlético Paranaense e o São Paulo, todos esses com uma conquista da Copa do Brasil. E olha só, então, o Cruzeiro como o maior campeão da Copa do Brasil e o Grêmio em segundo. E algumas curiosidades, né, de outros campeões. Em 91, não só falando sobre especificamente só os campeões, o Criciúma foi considerada a primeira zebra campeã em 91. E o treinador daquela época era o Luiz Felipe Scolari. Então, a gente pode trazer uma curiosidade bem bacana aí, né? Acho que projetou ele para o cenário nacional como treinador. Ele acabou ganhando depois com outras equipes, né? Inclusive Palmeiras. Então, ele acabou ganhando em cima do Grêmio. O maior artilheiro da Copa do Brasil é o Fred. Esse Fluminense que superou o Ronaldo em 2022, quando concluiu, né, fez 37 gols, passando o baixinho que tinha 36 gols aí, outra curiosidade legal. E para a gente falar um pouquinho, além dessas curiosidades, o que a gente pode falar dessa temporada do São Paulo? O São Paulo que teve troca de comando, principalmente a contratação do Dorival. Mas que fatores que a gente poderia elencar que fizeram o São Paulo campeão nessa temporada? Sei lá, na minha opinião, acho que o Lucas foi um reforço para os jogos finais. Outra questão também, o São Paulo ia enfrentar o Corinthians também nas fases finais. Aí a saída do Roger Guedes também impactou ali nesse confronto, né, algo que também influenciou. Palmeiras ficando pelo caminho, que também era um dos favoritos. São Paulo surpreendeu, né, conseguindo vencer. E
mesmo São Paulo não tendo um grande investimento devido a essas questões financeiras, acho que conseguiu montar um bom time. Jogadores que se dedicaram aí nas fases finais. A gente pode citar também o Lucas Beraldo, que no final aí a gente acaba esquecendo, mas foi um defensor aí exímio nos jogos contra o Flamengo, foi super bem no último jogo da final. E o São Paulo veio crescendo com uma mentalidade de campeão nos últimos jogos finais. Mas, Gabriel, fala pra gente aí, qual a tua opinião aí sobre essa ascensão do São Paulo no campeonato e, consequentemente, o título? Eu acho que essa ascensão do São Paulo começou lá em abril, né? Quando o Rogério Ceni foi demitido e eles acabaram contratando o Dorival Júnior. E até um ponto engraçado que ano passado o Dorival Júnior era técnico do Flamengo, saiu do Flamengo, veio para o São Paulo e ganhou um título em cima do ex-clube, né? Dizendo assim. E eu acho que o Dorival Júnior, ele chegou e trouxe junto um ânimo para os jogadores, né? Um fôlego de vida, na verdade, né? Que tinha alguns atletas que estavam desacreditados, até com falta de confiança, não jogavam. E ele trouxe isso de volta, né? A possibilidade de colocar os jogadores novamente para atuar. Tem até a questão do Gabriel Neves, né? Ele que era pouco utilizado pelo Rogério Ceni. E na chegada do Dorival Júnior, né? Ele acabou assumindo ali uma vaga de um segundo titular ali, digamos assim, na equipe do São Paulo, né? Então, quase todos os jogos ele participava e quando ele participava tinha um destaque, assim, né? E ele foi um desses jogadores aí que estava um pouco desacreditado, teve, assim, bastante possibilidade de estar saindo do clube, mas ele, com a troca de treinador, ele preferiu ficar e acabou se destacando aí em alguns jogos, né, pelo São Paulo na Copa do Brasil. Teve até a especulação da saída do Luan também, né? Acabou ficando no clube ali, mas... o Luan também teve ficando afastado. Um atrito ali com o Rogério Ceni foi por causa da questão de contrato, né? Ele estava em fim de contrato com o São Paulo e aí tava um imbróglio lá para renovar, renova, não renova, aí o Rogério Ceni preferiu afastar ele do time, né? Porque entendia que tinha que resolver primeiro a questão do contrato para depois integrar novamente ao elenco para poder estar jogando, né? E acreditava também que ele poderia estar usando o clube como uma vitrine para forçar uma saída, né? Mas foi o que acabou não acontecendo, ele renovou o contrato com o São Paulo. E aí também com a chegada do Dorival Júnior ele tem ganhado mais sequência no time do São Paulo. Legal, Flávio. E queria ver se vocês concordam também. Eu lembro de um post que eu vi, não vou me lembrar de todas as características, mas era um post bem legal, assim, que falava a liderança de Rafinha, o comandante ali, o Dorival, o fazedor de gols, que é o Caleri, né? Vocês acham que tem alguma outra característica que dá para atribuir algum outro jogador, ou esse espírito que a equipe teve aí durante a competição? Eu não sei se vocês querem definir. Eu acho que tem a união do grupo, né, cara? O grupo, digamos, quando tava com o Rogério Ceni, o grupo tava um pouco rachado, né? E aí, com a chegada do Dorival Júnior, ele conseguiu unir mais o grupo. Até tem um fator ali do Caleri com o Luciano, né? Eles que não se entendiam muito bem. Com a chegada do Dorival Júnior, eles conseguiram se aproximar, né? A galera se fechou entre o elenco ali. Tudo para conquistar esse título com o São Paulo, né? É um título que o São Paulo buscava há tempo. O último título de expressão que o São Paulo ganhou foi em 2012, né? Aquela Sul-Americana e um jogo polêmico também, né? Que não acabou. E eu acho que talvez tenha sido isso, cara. O São Paulo se uniu ali em busca desse título, né? Não deixou... O Dorival Júnior blindou o elenco, né? Tanto que quando ele chegou no São Paulo, a cobrança dele em cima da diretoria foi... Ele não cobrou contratações dos jogadores novos, mas também não queria que ninguém saísse, né? Então, acho que talvez essa declaração dele acabou dando uma injeção de ânimo ainda mais nos jogadores, né? Depositando confiança no elenco que ele tinha em mãos ali. Uhum. Até porque o Luciano e o Caleri, eles disputavam a posição, né? Então, o Dorival foi achando um jeitinho ali de fazer os dois jogares, porque os dois são centroavantes, mas o Luciano acabou jogando como um segundo atacante, muitas vezes, né? Então, acabou até entrando nessa função no primeiro jogo contra o Flamengo. E, Gabriel, fala um pouquinho da trajetória aí dos jogos, de como foi aí, como essa eliminação para a LDU
se impactou, enfim, mexeu na equipe? O Flávio até comentou da união do grupo, e isso é o mais importante, eu acho. Porque apesar do São Paulo não ter um elenco recheado de estrelas, de jogadores de nome, ainda assim tem Lucas, tem o Rames Rodrigues, tem Rafinha, que são jogadores que têm uma bagagem. E a eliminação para a LDU nas quartas de final da Sul-Americana, eu achei que ia sofrer mais impacto no time, mas eles não se deixaram abalar. Tanto que na Copa do Brasil eles fizeram uma campanha digna de um campeão mesmo, batendo os principais rivais. Eliminou o Palmeiras nas quartas de final, ganhando no Morumbi, depois no Allianz Parque na disputa por pênaltis, depois passou o Corinthians na semifinal. Então o São Paulo estava mais organizado, estava um time mais conjunto, né? E isso é o mais importante para quando um time quer se sagrar campeão. Foi digamos que são fatores principalmente coletivos, digamos assim. Não teve aquela questão técnica de um sobressair mais do que o outro, ou aquele jogador desse, claro, na final ali teve um volante ali chamado Rodrigo Nestor ali que fez o gol ali que fez a diferença, né, individualmente, mas acho que é uma equipe mais coletiva do que um jogador que se sai, né, que se diferencia da equipe, né. Por exemplo, no Flamengo aí a gente vê o Arrascaeta, né, quanto o Flamengo sentiu a falta do Arrascaeta nos últimos jogos, com a lesão dele, né, o quanto ele faz diferença na equipe, né, então até jogou no sacrifício na final, mas não conseguiu desempenhar, né, o papel que ele costuma fazer na equipe, né, apagado na final. Até desses jogos aí, acho que o único jogo que um jogador sobressaiu, assim, de todos, foi o jogo contra o Corinthians, né, que foi o Lucas ali, que teve um grande destaque, né, acho que foi talvez o melhor jogo dele desde que ele voltou pro São Paulo, né. Inclusive fez um dos gols, né, contra o Corinthians, e talvez assim a melhor atuação de um jogador individual talvez tenha sido essa do Lucas contra o Corinthians. E o resto dos jogos assim não teve nenhum assim que um jogador se sobressaiu tanto tecnicamente dos outros, né. Nesse jogo aí o Lucas praticamente ele que decretou a classificação do São Paulo para a final, né. Uhum. Inclusive tava vendo, esquece também de falar, mas o goleiro Rafael foi escolhido aí pela Continental como goleiro da competição, né? Tem até uma construção desse troféu, até uma questão sustentável, né? Que tava vendo a propaganda, bem bacana. Mas aí a chegada do Lucas foi esse diferencial, como você citou, né, Flávio? Acho que até você cita aqui na sua fala que ele conquistou a Copa Sul-Americana em 2012, marcando um dos gols na final da competição, né? Então acho que foi um diferencial, né? Deu um up aí na equipe, principalmente nas fases finais. Ele que já estava em final de contrato lá com o Tottenham e sempre tinha essa cobiça da parte da diretoria, a torcida também cobrando sempre ele para voltar para o clube. Ele várias vezes deu declarações que pretendia voltar para o São Paulo, né? E aí essa volta dele aí acaba coroando ele como um dos grandes ídolos do São Paulo aí, talvez, né? Como a gente falou, em 2012, né, na conquista da Copa Sul-Americana, ele foi o destaque daquela final, né? Jogou muito o primeiro tempo, fez um dos gols lá, que o São Paulo, acho que se não me engano estava 3-0, 3-1, alguma coisa assim. Ele foi um dos gols, né, desse título do São Paulo, e aí ele volta para disputar agora a Copa do Brasil e final aí acaba sendo campeão novamente com o São Paulo. E além disso, Gabriel, queria que você falasse um pouquinho aí do Lucas. O Lucas, ele desde que voltou pro São Paulo, ele tem sido um jogador muito importante pro time, né? A chegada dele foi junto com a do Rames Rodrigues, com alguns dias de diferença, né? A gente nota que o Rames Rodrigues ainda está passando por um período de adaptação, que não conseguiu encontrar o seu lugar no time. Mas, pelo contrário, o Lucas chegou e já chegou com status de camisa 10 mesmo, né? Apesar de ele não ser o camisa 10 do São Paulo, ele já chegou com esse status. E foi muito importante até na semifinal contra o Corinthians, marcando aquele gol polêmico gol contra o Corinthians, mas que trouxe a classificação para a final. E o James ainda tá, como você falou, tá em fase de adaptação.
A torcida espera bastante dele. Contudo, ele já teve também alguns... teve 2 pênaltis aí, né? O pênalti foi perdido lá na Sul-Americana, e teve um pênalti perdido também contra o Fortaleza. Apesar dele ter feito gol, né? Depois, no mesmo jogo. Mas ainda... apesar dele ser um bom jogador tecnicamente, ainda eu acho que requer um pouco mais de velocidade e vigor físico para adaptar ao futebol brasileiro. Eu acho que ainda falta isso um pouco, né? Ele é um cara muito técnico, tem uma visão de jogo, mas ainda falta isso. Talvez seja a preparação física, né? Que ainda precisa evoluir mais, né? Nesse processo aí de adaptação para o clube. Foi titular em alguns jogos, mas não foi utilizado nas finais da Copa do Brasil. É que ele, na verdade, ele teve pouco tempo de adaptação, né? Ele chegou ali, treinou, acho que 1 semana, já 2 semanas ali no máximo, e já estava integrado ali para jogar os jogos de Copa do Brasil, Brasileirão, enfim. Mas acho que talvez com adaptação aí ao futebol brasileiro, um pouco mais de tempo de treinamento, né? A forma física também um pouco melhor. Acho que ele tem tudo para se dar bem aí com a camisa do São Paulo. E aí, só para reforçar também a questão do São Paulo, né, tem o presidente Júlio Casares, ele, em partes, ele tem colocado ordem no São Paulo, né, cara, nos últimos anos aí ele vem construindo, assim, equipes bem competitivas, né, o São Paulo vinha sofrendo bastante nos últimos anos, questões de jogos, quase rebaixamento, falta de taças, né, conquista de títulos, e nos últimos anos, quando o Casares assumiu a presidência do São Paulo, junto com o Muricy ali também, eles têm conseguido colocar uma ordem na casa, né? Apesar de não ter, assim, grandes estrelas no elenco, eles conseguiram aí levar o São Paulo em finais de competições, né? Perdeu a final da Sul-Americana ano passado, conquistou o Paulistão em cima do Palmeiras também, que fazia tempo que o São Paulo não conquistava, né? Mas o São Paulo vem construindo uma equipe cascuda aí nos últimos anos, uma equipe que tá pronta aí para brigar por mais taças a partir do ano que vem. E antes da gente fechar o Flamengo, ir para o Flamengo, desculpe, fechar o assunto de São Paulo, para a gente se encaminhando para o Flamengo e finalmente, né, da edição, você acha que tem alguma posição aí que o São Paulo precisa se reforçar para o ano que vem para disputar a Libertadores? Você acha que tem alguma carência aí? Jogadores que talvez estejam saindo aí, que se destacaram, que você acha que o clube pode vir a perder nesse final de temporada? Claro que agora o foco vai ser lutar contra... Até a equipe está numa posição abaixo, né? Mas com a vitória sobre o Coritiba já subiu um pouquinho na tabela, mas ainda tem que estar atento nessa questão contra o rebaixamento, né? Ainda tem alguns jogos do Brasileiro, mas queria que você falasse sobre isso. Então, tem a grande possibilidade da Europa vir em peso aí na categoria nos jogadores que subiram da categoria de base, né? Tem os jogadores que se destacaram aí, Rodrigo Nestor, o Beraldo, né? Um dos zagueiros aí que vai ser bastante cobiçado. Tem o Diego Costa também, que é outro jogador que vem recebendo sondagens. Tem o Wellington, lateral esquerdo. Eu acredito que talvez o São Paulo precise dar uma atenção maior, talvez na lateral direita, né? Tem o Rafinha, tem o Igor Vinícius, mas o Rafinha também já caminhando aí para aposentadoria, né? Já tem 38 para 39 anos. Acho que não aguenta o ritmo da temporada inteira o ano que vem. Aí tem o Igor Vinícius também, que acabou, acho que tendo uma lesão ali, rompeu o ligamento do joelho. A gente não sabe como ele volta, né? Talvez volte bem, mas também demore um pouco para recuperar a forma física que ele vinha tendo, né? É um jogador também que tem um pouco de desconfiança por parte da torcida, né? Quando o Daniel Alves saiu, ele era o substituto imediato e por algumas vezes ele acabou não dando conta do recado. Aí tem o Patrick Lanza, né? Um garoto da base, mas também é outro jogador que ainda falta confiança, ainda falta ritmo de jogo, falta oportunidade também no elenco. Eu acho que talvez seja a parte principal aí que o São Paulo precise de atenção. E é uma posição também que o São Paulo vem sofrendo há anos, né? Até chegou a contratar ali o Daniel Alves, ele vinha para ser como lateral direito, acabou tendo toda aquela polêmica, foi jogar no meio, daí, enfim. Aí na sequência veio o Rafinha deu conta do recado, né? Tanto que jogou aí a maioria dos jogos como titular, mas eu acredito que talvez a lateral direita seja um dos pontos principais aí para o São Paulo se reforçar para a próxima temporada.
Legal, Gabriel. Tem algo mais que você queira falar do São Paulo? O Flávio até comentou do zagueiro Lucas Beraldo, né? Até pela mídia internacional ele está sendo tratado como uma das maiores joias do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Porque a gente não via nenhum zagueiro de destaque, assim, igual ele está se destacando tanto. Até acho que é uma posição, puxando mais para a seleção brasileira agora, acho que até uma posição de carência da nossa seleção, são os laterais e a zaga. E creio que daqui mais alguns anos, daqui alguns meses, posso até dizer assim, ele já vai estar ocupando essa vaga de zagueiro titular na seleção brasileira também, porque ele é uma das maiores joias assim, que a gente vê mesmo jogando no nosso futebol brasileiro. Legal. É um zagueiro jovem, né? Tem um futuro aí bastante promissor. Até reforçando essa parte na questão financeira, né? Até recentemente eu vi uma entrevista aí acho que do Belmonte, se não me engano, falando sobre a venda desses jogadores, né? Que antigamente os clubes da Europa vêm aqui, oferecem um trocado, o jogador vai e pronto, né? Até nessa questão o Belmonte até afirmou que agora o São Paulo não vende mais jogador barato. O clube que vier aí para comprar vai ter que desembolsar o que ele vale, né? E o Beraldo tá valendo um troco, cara. É verdade, eu vi algo parecido, fiz uma leitura também sobre essa matéria aí. Então, de falar um pouquinho então, para já se encaminhando, né? O Flamengo foi o vice-líder, vice-campeão, perdão. E aí a gente tem várias questões, né? As crises internas do Flamengo, né? Que levaram a contratação do Sampaoli, contratação do Vitor Pereira já no começo do ano, já que após o Dorival ter sido campeão com o Flamengo das duas maiores competições aí do continente, a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores. Então são duas competições aí que pesaram, né? Acabou agregando, né, para ele aí, mas foi meio estranho esse desligamento do Dorival para poder escolherem um novo técnico para iniciar um novo trabalho, né? Até porque foram 2 títulos de destaque. Mas aí queria que você falasse, então, Flávio, fala um pouco aí sobre as falhas aí do Flamengo para não ter conquistado esse título. Então, nessa temporada, como algumas temporadas anteriores, Flamengo e Palmeiras entravam como aí um dos favoritos a ganhar as competições que disputavam, né? E eu acho que talvez o erro do Flamengo começa lá no dia 25 de novembro do ano passado, quando desliga o Dorival Júnior do comando técnico da equipe, né? Ele liderava aí um processo tinha um futebol bem jogado, tinha aceitação por parte do elenco ali, né? Que sempre tem um atrito jogador e técnico, a gente até lembra como foi com o Rogério Ceni, né? Tinha ali a questão de atrito entre os jogadores, mas com o Dorival Júnior era diferente, né? Ele tinha aceitação ali de todo o elenco. Porém, a justificativa do presidente Landim na época, né, foi de que o time conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Libertadores, só que caiu de rendimento no Campeonato Brasileiro, né? E aí ele preferiu demitir o Dorival Júnior e apostar na chegada, então, do Vitor Pereira, né? Mas eu acho que talvez essa cobrança ela não deveria ser do técnico, né? Talvez o Rodolfo Landim mesmo, até o Braz lá, né? Chegar e dar um chacoalhão no elenco, porque também é normal, né? O time tinha acabado de conquistar uma Copa do Brasil, tinha conquistado a Copa Libertadores, seria normal a acomodação, né? E aí foi a desculpa que o Landim arrumou para a chegada do Vitor Pereira logo na sequência, mas eu acredito que o erro do Flamengo foi ter trocado ali o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira. Aí já o erro do Flamengo começou aí. Eles até alegaram uma queda de rendimento nos jogos finais aí, né? Alegaram, né, nos jogos finais do Campeonato Brasileiro. O que não justifica, né? Porque final de temporada, né? Jogadores desgastados também, né? Pela temporada que tiveram. Então, acho que não sei se foi o acerto correto, né? Acho que por merecimento, né? Pelo trabalho, né, que foi realizado. E acabou não dando certo. Mas como a gente fala, né? Tem o chacoalhão, ela deveria vir de todas as partes, mas talvez, principalmente por parte da diretoria, né? Da presidência. É normal ali o Dorival Júnior chegar, dar uma cobrada no elenco. E o elenco também já estava em ritmo de férias, né? Já estava ali a ressaca dos títulos e tudo mais, já estava garantido o Libertadores do ano seguinte, já tinha 2 premiações de taça, de campeões, né? Então, a acomodação, ela seria natural, é natural, né?
ritmo de férias também, final da competição e tudo mais. Talvez o Dorival Júnior teria que dar um chacoalhão na equipe, mas talvez o próprio Rodolfo Landim também chegar a conversar com o elenco, né? Mas ele preferiu pela demissão, enfim, não dá para entender. Coisas do futebol, não é mesmo, Gabriel? Sampaoli teve pouca aceitação, né, no elenco do Flamengo. A gente viu as crises aí, preparador físico brigando com o Pedro, enfim. Fale pra gente aí. O Flamengo, o que você acha? O Flamengo desde o início da temporada, na verdade, né, desde a demissão do Dorival Júnior até a chegada do Vitor Pereira, foi bem conturbado, bem complicado. Até o estadual, né, desse ano, o Flamengo perdeu, não conseguiu conquistar títulos. Aí saiu o Vitor Pereira e entrou o Sampaoli, que não foi muito diferente a aceitação dele para do Vitor Pereira, que também já era baixa, né? Até um dado importante, uma curiosidade engraçada, legal, né? É que o Sampaoli, ele comandou o Flamengo em 39 jogos e ele não repetiu escalação nenhuma vez. E aí as coisas já começam a ficar estranhas. Aí um outro episódio que foi bem conturbado, bem complicado, foi quando um integrante da comissão técnica, ele deu um soco, né, na cara do Pedro, o Pablo Fernandes, ele deu um soco na cara do Pedro, e aí a partir daí eu acho que o Sampaoli já perdeu completamente a mão, perdeu o vestiário, os jogadores já não confiavam mais no trabalho do argentino, e após a derrota para o São Paulo na final da Copa do Brasil, acho que para a diretoria foi a gota d'água. Até porque elas seguraram bastante, tiveram vários problemas internos, como a gente já destacou e já viu. Mas acho que após a derrota para o São Paulo na final, foi o basta, né? Aí ele acabou sendo demitido ontem, no dia 28 de setembro. Uhum. E agora tem uma cláusula aí bem alta aí para pagar de alguns milhões por parte do Flamengo. Mais um técnico. O Flamengo gastou aí cerca de 50 milhões só em rescisões de contrato, se não me engano. Foi algo em 46, 47 milhões só em rescisões, né? Com Rogério Ceni, Vitor Pereira, Sampaoli, Dorival Júnior. O português, o Paulo Souza também. Então, cerca de 50 milhões só em rescisões de contrato de técnico, né? E ainda levou uma vantagem ainda, porque a rescisão do São Paulo ela foi diminuindo conforme o contrato foi se alongando, ela foi diminuindo a multa, né? Então, na rescisão agora do São Paulo, ele gastou aí 9 milhões e pouquinho em rescisão, né? Mas lembrando que no começo essa rescisão era mais alta. Legal. Então, para a gente fechar, especulações. Tite pode ser um futuro técnico aí do Flamengo, e tem mais um português também, Gabriel. Tem mais um português que eu não me recordo o nome dele. Carvalhal, né? Eu sei que o sobrenome é Carvalhal. Então tem essas duas especulações. Para a gente fechar, então, o retrospecto do Flamengo com o Sampaoli no comando do Flamengo. Foram 39 partidas, com 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. O Flamengo está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro com 40 pontos. Vai ter que lutar pela vaga aí na Libertadores. Então, acho que é pressão para o lado da Gávea. E está com 40 pontos e diferença de 11 pontos em relação ao líder Botafogo. Então, tempo aqui já encerrado, né, o que a gente tinha para falar no programa Entre no Jogo de hoje sobre esse retrospecto da Copa do Brasil. Agradecer ao Flávio, então, aí por nos ajudar aí na produção desse programa de hoje. Agradecer ao Gabriel aí com a estreia, para a gente voltar a fazer o Entre no Jogo. Queria então que vocês deixassem as palavras finais. Vai lá, Flávio, pode falar primeiro. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aí com vocês na mesa. Agradecer também a galera que acompanha. É isso aí. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente o Evandro pelo convite para participar do programa, agradecer o Flávio pela produção, agradecer todo mundo que acompanha a gente, que assistiu, e é isso aí, pessoal. Então, isso aí, agradecer o apoio da Central de Notícias Uninter. Então, curta nosso canal lá no YouTube, faça a sua inscrição para acompanhar os demais programas, além do programa Entre no Jogo. Agradecer, então, ao Arthur aqui nos bastidores, aqui na técnica. Até a próxima edição, então, do programa Entre no Jogo, e um grande abraço.